Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô com o meu café pra gente falar sobre a 18ª etapa da Fórmula 1 de 2025, direto de Singapura. É um clássico moderno, um circuito que consegue espremer piloto, carro, equipe, tudo ao mesmo tempo. Para começar, o Marina Bay Circuit recebe uma corrida noturna, então assim, toda a pista é iluminada como se fosse um estádio de futebol. Tem 4,940 quilômetros, 19 curvas e só 4,3 metros de elevação. Tudo que é difícil nessa corrida não tem nada a ver com montanha, não tem nada disso. O que pega aqui é a umidade e o calor. A temperatura dentro do cockpit pode chegar a 60 graus. E assim, os pilotos chegam a perder até 1,5 kg só em suor durante essa prova. O carro vira basicamente uma sauna com volante. Os pneus desse final de semana foram C3, C4 e C5 e assim, maravilhoso, porque é muito fácil superaquecer e dar ruim. Singapura tem história, tá? Foi o primeiro GP noturno da Fórmula 1 lá em 2008, no mesmo dia do Singapore Gate, que foi quando o Nelsinho bateu de propósito e o Alonso venceu largando de 15º. É uma pista que costuma chamar safety car e que eu me lembre, a única corrida que não chamou foi justamente a do ano passado. Só que o Norris quase pegou uma, tá? Que ele deu uma rabiada feia ali perto do muro, mas ainda se livrou. O Hamilton é o que mais tem pole nessa pista, o Vettel é o maior vencedor e uma curiosidade é que o Verstappen nunca ganhou em Singapura. Nos treinos, a pista estava bem suja e com bastante vento. O TL1 não teve nada lá muito interessante. No TL2, o Russell destruiu o carro do Norris no iniciozinho da curva 16 e o Lawson também bateu feio depois que o carro escorregou e ele foi direto para a barreira. E a gente teve uma cena clássica de Ferrari sendo Ferrari, que foi quando o Leclerc simplesmente foi prensando o Norris praticamente na barreira do box, naquela divisória, e depois ele seguiu reto como se nada fosse nada. E assim, outra coisa era, se a Ferrari aparecia na transmissão, certeza que ela ia bater. Já no TL3, o Lawson conseguiu destruir a dianteira do carro porque ele surfou demais numa zebra e ele teve que abandonar, porque daí também deu bandeira vermelha. Tanto a Williams quanto o Hadjar vieram muito fortes nesse TL3. Depois da corrida de Baku, o Charles e o Carlos tiveram um problema com o voo deles de volta para casa. Então eles simplesmente desceram na Itália e disseram, vamos alugar um carro pra gente chegar em Mônaco. E aí quem foi dirigindo foi o Carlos. Ele disse, 2 horas pelo GPS, a gente chega em Mônaco. Vamos fazer em 1h30. Assim, pra esse homem eu confiava a minha vida. E tchau e benção. E falando nele, já que final de semana passado o Sparkles deu o show, a sorte foi o amuleto, para esse final de semana de Singapura ele voltou. Agora, do lado triste, a gente teve a notícia de que o Roscoe, que é o pet do Hamilton, um bulldog inglês, se eu não me engano, ele estava bem doente, chegou a ser internado, acho que fez alguns procedimentos, mas uma semana depois que ele deu essa nota, o cachorro acabou falecendo. Ele já era, assim, velhinho, então dava para entender algum quadro de saúde que ele tinha. Assim, também rolou um burburinho da dança das cadeiras. Hipoteticamente, o Charles Leclerc estaria enchendo a paciência com a Ferrari. E aí, o que acontece? Se ele saísse, para onde que ele iria? Existem equipes que já estariam sondando. No caso, Aston Martin, Mercedes, né? Outras equipes de ponta. Se ele saísse, o que aconteceria? Quem a Ferrari estaria de olho principalmente? Obviamente, Max Verstappen, não tem como não estar de olho no Max, e o ex-Ferrari, Carlos Sainz. Só que assim, eu duvido muito que o Verstappen vá para a Ferrari, a não ser que a Ferrari esteja com um carro dominante, eu duvido que ele saia da Red Bull para ir para a Ferrari. E o Carlos Sainz? Cara, por mim o Carlos dava risada na cara da Ferrari, ó. Ai, gente, desculpa. Não consigo superar esse assunto até hoje. Mas, querendo ou não, é a Ferrari, né? Não dá pra dizer assim, sem mais nem menos.
E para finalizar essa parte de notícias e fofocas, o Bortoleto teve uma ideia assim, ó, de gênio, tá? Ele disse, 1h da manhã, vou pro simulador, botar a pista de Singapura e vou me encher de casaco pra treinar. Ele só esqueceu que o simulador não simula um cockpit, né? É só a pista mesmo. Então ele só passou calor à toa. Na classificação, o Q1 mostrou uma Mercedes muito forte, o Gasly bateu e o Bortoleto acabou ficando fora. No Q2, a Williams acabou caindo e no Q3, o Russell fez uma volta linda, maravilhosa, que o Verstappen tentou bater, mas não conseguiu. Então a pole ficou pro Russell. E como a felicidade costuma durar pouco, o que acontece? Numa checagem técnica, ambos os carros da Williams estavam abrindo o DRS, o flap traseiro, 85 milímetros a mais. E aí decidiram que eles vão largar lá do final do grid. Um pesadelo, não é mesmo? E agora então vamos falar dessa bendita corrida. Na largada, as McLaren já começaram disputando o P3 e aí o Piastri acabou ficando muito perto da parede. Teve um toque e o Norris ficou com a asa dianteira danificada. Na volta 6, o Piastri, com a equipe, faz um comentário sobre essa questão da largada dele não ter achado justo. Ele solta o seguinte: se a maneira dele, Norris, evitar outro carro é bater no companheiro de equipe, é uma merda. Porque o que acontece? Não lembro que carro estava vindo, tinha o Norris no meio e tinha o Piastri. Piastri estava passando por fora para ultrapassar e o Lando veio. E foi quando ele bateu na traseira do Piastri e aí ficou com a asa dianteira quebrada. Basicamente, foi isso que aconteceu e a equipe decidiu não tomar nenhuma medida. Lá na volta 28, o pit stop do Piastri foi horrível. Doeu de ver. Mas ninguém fez nada, ninguém pediu pro Norris ficar pra trás. Na volta 36, o Verstappen faz exatamente a mesma coisa que o Lando fez no ano passado. Ele quase bateu na mesma curva, na mesma barreira, e aí ele soltou os cachorros no rádio. Na volta 45, a gente tem uma bandeira amarela por causa do Hülkenberg, que girou, quase bateu, mas conseguiu continuar na corrida. Na volta 53, o Norris começa a brigar com o Verstappen pelo P2, mas graças a Deus ele não passa. E na volta 62, na nossa bandeirada, o Russell venceu. O Verstappen ficou em segundo, o Norris ficou em terceiro, o Piastri ficou em quarto. Foi nesse GP que a McLaren garantiu o campeonato de construtores. Só que assim, não vamos parar por aqui, porque no pós-corrida tivemos fofoca também. Teve um rololô, um trelelê, que acontece de ter um vídeo que na verdade só cortou o áudio, de que enquanto o Zac Brown pegava e parabenizava a equipe, o Piastri e tudo mais, pela corrida maravilhosa, pelo campeonato, ele teria desligado o rádio. Só que assim, ele pode até não ter feito isso, só que a McLaren subir para pegar o troféu sem o Piastri estar lá em cima junto, achei muita sacanagem. Muita sacanagem. Sendo que a grandíssima maioria dos pontos do início da temporada e meio que ali do meio, quem pegou foi o Piastri. Engraçado, né? Só acho engraçado o quê? Né? Nessa história, nessa mesma vibe. Mas a real é que o Oscar disse que parabenizou sim a equipe, que foi um grande campeonato e aquela coisa de está todo mundo me assistindo, mas à noite, nos braços da minha namorada, eu vou xingar vocês absurdamente. Enfim, entendo a revolta dele, inclusive compartilhe e passo o pano. Mas o que eu quero saber é a opinião de vocês. Vocês acham que existe essa preferência da McLaren pelo Norris e não pelo Piastri? Ou, tipo assim, de não ser justa? Pra mim, ela tá muito na cara. Até pela maneira como, quando o Piastri faz pole, o Norris faz pole, quando um ganha ou o outro ganha, a equipe comemora completamente diferente. Eu não acho isso legal. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.